Olá, pessoal! A aula de hoje vai ser uma aula de correção dos exercícios propostos na última aula, na página 55, e nós só iremos dar introdução ao capítulo 4, que fala sobre o solo. Então, na primeira pergunta da página 55, ele pede para você explicar sobre o derramamento de petróleo em uma região como uma represa, quando comparado a um oceano, qual ambiente seria mais afetado? Então, lembre o seguinte, as represas elas serão ambientes mais restritos, então elas serão menores quando comparada à dimensão de um oceano. Então, para você diluir qualquer tipo de substância num ambiente, quando comparar esses dois ambientes, num ambiente menor é muito mais difícil. Então ele vai conseguir contaminar muito mais uma represa quando comparado à imensidão que nós temos do oceano. Fora isso, lembra que o oceano ele é muito profundo, também quando comparado, por exemplo, a uma represa. Então, justamente pela dimensão e pela profundidade, o impacto maior, os dois seriam impactados, mas o impacto maior ocorreria na represa. Então, como ficaria uma resposta correta? Tá lá. Como a represa é um ambiente aquático fechado e com volume de água bem menor que do ambiente de oceanos, ali os efeitos seriam mais danosos, com maior impacto ao ecossistema. Tá ok? A questão 2. A pergunta é a seguinte: onde nós encontramos maior quantidade de espécies? Em matas ciliares ou em restingas? Então lembre o seguinte: as restingas elas ficam muito suscetíveis à salinidade do ambiente, né? A questão do vento, até a salinidade do solo, a salinidade do ar, os ventos que são carregados aí pelos mares e oceanos e trazidos até as costas. Então, não são todos os seres vivos que conseguem se adaptar tranquilamente e se desenvolver nesse ambiente. Então, esse ambiente é um ambiente mais restrito de animais e seres vivos como um todo que conseguem sobreviver a essa alta salinidade, a questão desse vento oriundo de oceanos e até mesmo apenas de mares, que nós vimos que tem regiões que os mares eles não se encontram com oceanos, tá ok? Diferentemente da mata ciliar, que já é encontrada num ambiente mais ameno, né? Quando nós falamos de adaptação. Então, nas matas ciliares, nós encontramos elas próximas a regiões de rios, né? De lagos, represas. Então, são regiões onde o ambiente já é mais favorável para o desenvolvimento e adaptação de muitas espécies. Então, a resposta esperada é nas matas ciliares, onde nós encontraríamos uma maior diversidade de espécies, pois na restinga a alta salinidade do solo e do ar atmosférico, bem como os ventos vindos do oceano, dificulta a sobrevivência de muitas espécies. Então, exatamente por isso que nós não encontramos tantas espécies, né, tanta diversidade de espécies em uma restinga quando comparado a uma mata ciliar. Mas lembra que independente da situação, os dois ecossistemas eles são de extrema importância. E a pergunta 3. Então ele dá uma afirmação sobre os manguezais e ele pede para você caracterizar o próprio ecossistema, o próprio manguezal e por que ele é considerado um berçário. Então, o que acontece? Os manguezais, ele é a transição, eles ocorrem mediante a transição de um ambiente de água salgada e de um terreno tropical. E, obviamente, nesse ambiente você tem a presença de uma água doce. Então, é a transição entre água doce e água salgada. E justamente por você ter aí esse encontro entre esses dois ambientes de água doce e de água salgada, muitas espécies optam por se adaptam na realidade para fazer uma reprodução nesse ambiente. Exatamente por isso que ele é chamado de berçário. Ele é um berçário onde muitas espécies vão lá para se reproduzir e fazer a manutenção da espécie. A tendência da retirada, a tendência, né, de se retirar, quando você se retira esse ambiente, destrói esse ambiente, é que esses seres que são adaptados a se reproduzir, a fazer a desova nesses ambientes, eles comecem a sofrer aí e não conseguir fazer a manutenção da espécie. Então também é um ambiente que precisa muito ser preservado e como nós já conversamos, devido à urbanização, todos esses ambientes eles estão sendo destruídos aí por ação humana, certo? Eu vou dar apenas uma introdução então do capítulo 4. Essa introdução está diretamente ligada ao que nós já vimos no sexto ano, porém há necessidade de fazer uma pequena revisão
para que nenhuma dúvida fica durante o desenvolver aí de todos os conteúdos do capítulo 4, tá bom? Então vamos lembrar, a gente começa a falar sobre o solo, a importância que o solo ele é a camada mais externa que nós temos aí da crosta terrestre, é onde nós ficamos, por isso que é de extrema importância, né, para nossa sobrevivência. E o solo ele é formado aí principalmente por uma rocha chamada de rocha sedimentar, porém também há a presença de algumas outras rochas que são chamadas de rochas metamórficas e rochas que são chamadas de magmáticas. Vamos caracterizar elas, nós já vimos, nós vamos caracterizar elas novamente, justamente para que não haja nenhuma dificuldade ao decorrer do quarto capítulo. Bom, as rochas sedimentares são aquelas formadas pelo desgaste de rochas que já formam o solo. Então, como assim? Rocha sedimentar está diretamente relacionada ao processo de intemperismo. Então, imaginem, você tem montanhas, está chovendo, essas montanhas elas vão desgastando o solo, certo? Os minerais começam a ser liberados e esses minerais são carregados. No momento que eles se encontram, eles começam a fundir e formar uma nova rocha. Essa rocha que acabou de ser formada é chamada de rocha sedimentar. E essa ação da chuva é um processo chamado de intemperismo. Outro fator. Vamos pensar numa montanha novamente no mar. As ondas vão chocando nessa montanha e elas vão gerando novamente o desgaste de toda a estrutura que forma essa montanha, as rochas. Os minerais são liberados novamente, eles serão carregados para algum lugar. Quando ele chegar no seu destino, ele se encontra com outros minerais que também sofreram a ação de intemperismo, seja da chuva, seja do mar, seja de uma cachoeira, e automaticamente ocorrerá a formação de uma nova rocha, rocha essa chamada de rocha sedimentar. A outra rocha que nós temos são rochas magmáticas. Essas rochas elas podem ser extrusivas ou intrusivas. Qual é a diferença? Ambas são formadas pelo magma. Lembra que nós temos a crosta, o manto e o núcleo. E entre a região do manto e do núcleo nós temos a formação do magma. O que é o magma? São minerais em estado líquido. Por quê? O núcleo tem 6.000 graus. Então, a temperatura lá é de 6.000 graus Celsius. Então, é uma temperatura extremamente elevada que faz com que os minerais eles entrem no estado líquido. A partir do momento que esse magma vai sofrendo pressão e ele é empurrado para a atmosfera, ele sai do seu estado líquido e ele entra no seu estado sólido. E é isso que forma as rochas magmáticas. Quando essas rochas são formadas apenas no momento que encontra a atmosfera, então o magma foi empurrado, saiu, em contato com a atmosfera, ele solidificou. Ele é chamado de rocha magmática extrusiva. Quando não precisa sair da atmosfera, em contato com a atmosfera, para se transformar em rocha, então se transforma ainda lá no interior da Terra, é chamado de rocha magmática extrusiva. E para finalizar, nós temos as rochas que nós chamamos de rochas metamórficas. Quem são rochas metamórficas? São aquelas que, com o passar do tempo, principalmente por temperatura, oscilação de temperatura, então muito frio, muito calor, essa oscilação brusca, né, em ambientes que sofrem muito disso, você tem a formação do mármore, por exemplo, que é uma rocha metamórfica. Então, essa rocha metamórfica ela é uma rocha sedimentar e ela consegue, devido aí à pressão do ambiente, como por exemplo oscilações de temperatura brusca, mudar suas características. A pia da sua casa ou do banheiro aí provavelmente ela é formada por mármore. Então os pais de vocês podem mostrar para vocês o que é um mármore e vocês vão observar que ele tem várias pigmentações, várias coresinhas, e isso tudo ocorreu devido à formação aí, mudança na realidade de uma rocha sedimentar para uma rocha metamórfica. Façam anotações do caderno para que na próxima aula a gente consiga continuar o conteúdo. Qualquer dúvida, também anotem para que na nossa aula ao vivo nós consigamos tirar todas as dúvidas possíveis. Um beijo, saudades de vocês. Até a próxima aula.